Olá, meus amigos, bom dia, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, 13 de setembro, sábado, estaremos aqui lendo no Antigo Testamento o livro de Juízes, capítulo 14, 15 e 16. Depois pularemos para o Novo Testamento, livro de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24 até o final. Depois pularemos para o capítulo 8 até o versículo 13. Tudo bem? Leitura alternada, feita sem comentários dos textos lidos. A versão da minha Bíblia é revista e corrigida, tá certo? E estamos hoje no 103º dia de oração e leitura da palavra. Já são 103 dias que estamos perseverando, lendo a palavra de Deus, para terminar, se o Senhor permitir, no prazo de um ano. Tudo bem? Em breve estarei posicionando a webcam e começaremos com a oração. Muito obrigado a todos que estão torcendo por este projeto. O intuito é que você de casa pegue a sua Bíblia, leia, medite e procure praticar os ensinamentos. Esse é o único objetivo do canal, é servir como incentivo para que você possa amar a palavra de Deus, certo? Por isso divulgue, ou então incentive outras pessoas a ler a palavra. Tantas nações, tantos povos não têm nem a Bíblia traduzida no seu idioma. E nós aqui no Brasil temos essa liberdade de ter a Bíblia em várias versões, várias traduções, e a liberdade de cultuar. Por isso, dê sempre graças a Deus, por ter te colocado numa nação em que é possível pregar, estudar e falar do Evangelho. Infelizmente, muitas pessoas queriam ter essa oportunidade que nós temos, mas não têm, por causa de governos opressores, perseguições religiosas, enfim, várias situações. Mas nós, como igreja, continuaremos perseverando para que a palavra do Senhor seja divulgada. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu quero aqui te agradecer, meu Pai, pela essa oportunidade de estar diante da Tua palavra, onde nós iremos ler, meu Senhor, e aprender um pouco mais de Ti, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ah, Pai, abençoa grandemente. Dá uma manhã sem nenhum tipo de interrupção humana ou espiritual, nesses minutos diante da Tua palavra. Obrigado pelos livramentos que Tu já operaste. Obrigado pelo alimento que Tu já colocou na nossa mesa. E temos um dia de paz para nós e para nossos familiares. Guarda Teu povo de todo mal, onde ele estiver espalhado, meu Senhor. E capacita-os a cada dia para pregar o Teu Evangelho. Eu te oro, Pai Santo, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, amigos, terminamos Juízes capítulo 13 ontem e agora vamos para Juízes capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16. Juízes capítulo 14 tem como subtítulo o casamento de Sansão. Versículo 1 fala: E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscavam ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, havia o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele, e foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomaram mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai, aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os jovens. E sucedeu que, como vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele.
Disse-lhes, pois, Sansão: Eu vos darei o enigma a adivinhar, e, se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E, se mu não puderdes declarar, vós me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de vestes. E eles lhe disseram: Dá-nos o teu enigma a adivinhar, para que o ouçamos. Então lhes disse: Do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que, ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: Persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que, porventura, não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamaste-nos vós aqui para possuir o que é nosso? Não é assim. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo enigma adivinhar e ainda me não declaraste a mim. E ele lhe disse: Eis que nem a meu pai nem a minha mãe eu declarei, e tu declararia a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe o declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: Que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse: Se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos asquelonitas e matou deles 30 homens. E tomou as suas vestes e deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma, porém acendeu a sua ira e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. Vamos agora a Juízes capítulo 15. Tem como subtítulo: Sansão põe fogo às searas dos filisteus. Versículo 1 fala: E aconteceu depois de alguns dias que na cega do trigo Sansão visitou a sua mulher com o cabrito e disse: Entrarei na câmara a minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. Porque disse seu pai: Por certo dizia eu que de todo aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Tomai-a, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: Inocente sou eu esta vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E foi Sansão e tomou 300 raposas, e tomando tições, as virou cauda a cauda. E lhes pôs um tição no meio de cada uma das 2 caudas. E chegou fogo aos tições, e largou na seara dos filisteus. E assim abrasou os molhos com a cega do trigo e as vinhas com os olivais. Então disseram os filisteus: Quem fez isto? E disseram: Sansão, o genro do Timinita, porque ele tomou a sua mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Então lhes disse Sansão: Assim eu havia de fazer? Pois, havendo-me vingado de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, perna juntamente com coxa, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por Leí. E disseram os homens de Judá: Por que subiste contra nós? E eles disseram: Subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhes disse: Assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe: Descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: Jurai-me que vos peço, me não acometereis. E eles lhe falaram, dizendo: Não, mais fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando,
Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a, e feriu-a com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento um montão, 2 queixadas com uma queixada de jumento feria 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Leí. E, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morreria eu, pois, agora de sede e cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou, e reviveu, pelo que chamou o seu nome. A fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Aleluia, glória a Deus. Vamos agora para Juízes, capítulo 16. Tem como subtítulo: Sansão é traído por Dalila. Capítulo 16, versículo 1 fala: e foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a trava as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as consigo até o cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com quem poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou-o com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhes disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo, assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declaro-me agora com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça, com os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe:
Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi desta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. E começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez com dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o temor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se o coração, disseram: Chamai Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão no cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que eu tinha pela mão: Guia-me para que me apalpe as colunas que se sustêm a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. Sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai, e tomaram-no e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Leitura do Antigo Testamento, Juízes 14, 15 e 16, leitura concluída. Tudo bem? Vamos agora para o Novo Testamento. Vamos terminar o capítulo 7 de Marcos, paramos no versículo 23, certo? Vamos aqui do 24 até o final, e depois começaremos no capítulo 8, sendo somente até o versículo 13, certo? Vamos lá. Mateus, capítulo 7, versículo 24. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixai primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: Por esta palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar na Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele.
E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas, quanto mais lhe proibia, tanto mais o divergiam. Mas, quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Estamos aqui, vamos agora para o capítulo 8, certo? A gente já leu o capítulo 7, terminamos. O capítulo 8 será apenas até o versículo 13. Tem como subtítulo a segunda multiplicação dos pães e peixes. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenham compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E, se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinha também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Aleluia, somente aqui, irmãos, até o versículo 13. Amanhã nós continuaremos. Para não quebrar o plano de leitura, vamos agradecer ao Senhor. Pai, a ti toda honra, toda glória, e a ti todo louvor. Ao Deus de infinito amor e infinita misericórdia, queremos te agradecer por mais um dia de leitura da tua poderosa palavra. Abençoa, meu Pai, mais uma vez a nossa vida. Tem misericórdia de nós, de nossos pecados, de nossas falhas, e que para a honra e glória do teu nome, nós possamos aprender e estudar cada dia mais de ti e da tua palavra. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amigos. Mais um dia vencido. Está aqui o nosso plano de leitura. Lembrando que ele está disponível para impressão. 103º dia, Juízes 14, 15 e 16, certo? Depois Marcos, capítulo 7, do 24 ao final, começando o capítulo 8 até o versículo 13. Tudo bem? Hoje, 13/9/2025. Muito obrigado a todos que estão torcendo por este projeto. E amanhã, se o Senhor permitir, estaremos com mais um dia de leitura da poderosa palavra. Até amanhã.